E está baseado Como se define o evangelicalismo no nosso no contexto? nosso contexto, né? Brasil, ano 2023. É, é muito importante que o enunciado dessa questão seja bem específico, porque nós temos que ter em mente que evangelicalismo não é um movimento que abrange a todos de forma internacional, de forma sucinta. Existe o evangelicalismo no Brasil, existe o evangelicalismo em outros lugares, Estados Unidos, Europa, Ásia, África. São contextos diferentes, são culturas diferentes, as épocas também variam. Então, para falar sobre evangelicalismo, a gente tem que ter um foco um pouco mais aprofundado. Como a questão trata sobre o nosso contexto, é pertinente que nós entendamos como foi que o movimento evangélico se tornou aquilo que se tornou hoje. Quando nós voltamos um pouco na história e vamos estudar um pouco como foi formada a cultura do evangelicalismo no Brasil, quem foram os principais expoentes, quem foram os seus principais nomes, a gente vai ter sim, de fato, aí uma noção do que é esse movimento hoje. Lamentavelmente, nós temos visto, bem como em toda a história, isso aqui não é um problema de hoje, não é um problema de hoje, é um problema que já remontou a séculos, sempre foi assim e vai ser assim até o final. Nós temos, como o próprio Cristo falou, nós temos joio e nós temos trigo. A diferença é o quê? É a gente conseguir diferenciar o que é joio e o que é trigo. Como diz o adágio popular, é a gente comer a carne e deixar as espinhas de lado. É claro que é um movimento que, em sua grande maioria, possui, atrevo-me a dizer, denominações, vertentes teológicas, nomes fortes que possuem um certo embasamento bíblico, possuem um certo embasamento teológico. É claro que, bem como todo movimento e tudo no mundo, a gente tem os seus contras, a gente tem malefícios, a gente tem coisas que a gente deve desprezar. Para que entendamos de fato o que ocorre no Brasil, nós precisamos avaliar a política, a cultura, o momento, os fatos que estão decorrendo no contexto atual. O que a gente vive? A gente vive um momento de crise, a gente vive um momento de, hipoteticamente falando, de guerra, de paz, de abundância, de fome. Quando a gente olha para tudo isso, a resposta ela vai ficar um pouco mais clara. Nós vivemos em um país que, lamentavelmente, e eu digo isso até com uma certa tristeza, que já faz alguns anos que vive uma certa polarização. E isso muito em decorrência da política, em decorrência da questão cultural, estrutural, que vive uma certa polarização. E isso, lamentavelmente, tem afetado o evangelicalismo no Brasil. Tanto que, para a gente entender, existe, em algumas situações, guerras denominacionais. Isso é lamentável, porque isso, ao invés de somar, pelo contrário, faz diminuir e prejudicar o crescimento e a pregação do evangelho no nosso contexto. Então, para tanto, vou ficar por aqui mesmo, já não vou falar muita coisa, a gente precisa entender o que está acontecendo. Antes da gente avaliar o contexto do movimento, vamos avaliar o contexto espacial, temporal do que está acontecendo, e aí as nossas respostas vão ser um pouco mais claras.